Aos 17 anos fui preso depois de meu padrasto me acusar de abusar da minha irmã mais nova. A minha mãe ficou do lado dele dizendo que eu era maligno. Eu sempre soube disso e provei que ela estava errada. E agora ela está desesperada para se reconciliar. Olá Reddit, eu crio a minha irmã desde os meus 14 anos. Porque a minha mãe se desligou depois de conhecer o novo marido. Começou a agir de forma estranha em relação à minha irmã. E quando tentei protegê-la acabei algemado. Eu, homem de 21 anos. E o meu pai morreu quando eu tinha 14 anos, ataque cardíaco aos 42, simplesmente caiu morto na secretária como se alguém o tivesse desligado da tomada, sem despedida dramática no hospital, apenas um telefonema do chefe dele. E 2 polícias na nossa entrada quando cheguei da escola, subi a rua com a mochila às costas, vi o carro da polícia e o meu estômago afundou, dá para perceber pelo rosto de um polícia quando eles estão prestes a destruir o teu mundo. A minha mãe desabou no relvado da frente gritando enquanto os vizinhos observavam. Eu só fiquei ali parado segurando meu livro de álgebra pensando que aquele era o momento em que tudo terminava. E eu estava certo. A minha mãe perdeu completamente o controle. Depois disso. Na primeira semana ela não saiu da cama exceto para ir à casa de banho. Na segunda semana chorava na casa de banho durante horas enquanto eu me preparava para a escola na pia da cozinha. Na terceira semana cheguei a casa e encontrei comprimidos espalhados por todo o lado e ela ver o vídeo do casamento em repetição, desligado e quase sem funcionar. Mãe, é terça-feira de manhã, não me digas o que eu não posso fazer, tu não perdeste o amor da tua vida. No segundo mês ela deixou de fingir, frascos vazios de comprimidos alinhavam-se no balcão como troféus, ela desmaiava no sofá e eu punha um cobertor por cima dela para que não congelasse. A casa entrou rapidamente em decadência, contas acumulavam-se com carimbos vermelhos. A eletricidade foi cortada 2 vezes e o frigorífico não tinha nada além de molhos e comida de takeaway estragada. Comecei a roubar notas de 20 da carteira da minha mãe para comprar ramen e pizza congelada. Ela nunca reparou. O seguro de vida do meu pai pagou $150 mil. A minha mãe gastou 30 mil em 4 meses em móveis de que não precisava, compras online de que não se lembrava e emprestar dinheiro à irmã inútil dela, que desapareceu assim que o cheque foi compensado. Quando eu tinha 15 anos estávamos mais pobres do que antes da morte do meu pai. Depois, numa noite, ela entrou cambaleando no meu quarto às 2 da manhã e largou a bomba de que estava grávida, de 4 meses, um filho do meu pai. Mas ela estava tão destruída que não percebeu que tinha falhado 4 menstruações, ficou ali a balançar-se. Rímel a escorrer, a contar-me como se fosse um problema meu para resolver. O que? Grávida de 4 meses. O médico confirmou hoje. Mãe, tens tomado comprimidos todos os dias há meses. Eu sei. Ela soluçou. Eu não percebi. Vais parar. Agora, ela não respondeu. Apenas virou-se e voltou para o quarto. Não parou, nem um pouco. Eu tentei de tudo. Deitar os comprimidos fora. Ela arranjava mais. Escondia as chaves. Ela ia a pé até a farmácia. Implorei-lhe que pensasse no bebê. Ela mandava-me cuidar da minha própria vida. Eu tinha 14 anos a ver a minha mãe amagoar lentamente o meu irmão ainda por nascer sem poder fazer nada a respeito. A minha irmã, Júnia, nasceu 2 meses prematura no Hospital Geral do Condado. Recebi a chamada durante a segunda aula, falsifiquei uma nota e apanhei 2 autocarros pela cidade. A minha mãe estava a gritar com as enfermeiras, recusando a epidural e a fazer uma cena. A Júnia saiu minúscula e a gritar, com pouco mais de 4 quilos, azul por falta de oxigênio. A equipa da UTI neonatal cercou-a enquanto eu observava pela janela eles ligarem a minha irmã bebê a máquinas. Um médico puxou-me de lado e disse que a minha mãe tinha consumido substâncias durante a gravidez e que o bebê tinha transtorno do espectro alcoólico fetal. Tradução: o cérebro da Júnia sofreu danos antes de ela nascer, atrasos de aprendizagem, problemas comportamentais, dificuldades de controle motor, anos de terapia pela frente. O quão grave seria só saberíamos completamente daqui a alguns anos, mas ela precisaria de apoio significativo. Olhei para minha mãe desmaiada na cama do hospital, provavelmente a recuperar do que quer que tivesse tomado antes do parto. Enquanto a Júnia estava numa incubadora a lutar para respirar, eu tinha 14 anos e soube naquele momento que ia criar aquela criança sozinho. A Júnia ficou na UTI neonatal durante 6 semanas. Eu visitava todos os dias depois da escola, sentava-me ao lado da incubadora a fazer trabalhos de casa, falava com ela através do plástico. As enfermeiras habituaram-se a ver-me e começaram a ensinar-me a alimentá-la, a trocar fraldas, a reconhecer sinais de sofrimento. Onde está a tua mãe? Trabalha. Eu mentia. A minha mãe apareceu talvez 4 vezes em 6 semanas, sempre com ar de ressaca, sempre a ir embora depois de 10 minutos. As enfermeiras sabiam, mas não diziam nada. Quando a Júnia finalmente chegou a casa com 5 quilos, o pediatra entregou à minha mãe um monte de folhetos sobre recursos de terapia e consultas com especialistas. A minha mãe deitou-os no lixo no parque de estacionamento. Então adivinha quem se tornou um pai adolescente aos 14 anos? Este aqui.
Eu fazia as mamadas da meia-noite, trocava fraldas, aprendi a misturar fórmula com vídeos do YouTube às 3 da manhã enquanto a Júnia gritava sem parar, ela tinha cólicas e chorava durante horas seguidas. Eu andava com ela pela casa às 4 da manhã, a embalá-la, a cantar músicas estúpidas que mal me lembrava, falsifiquei a assinatura da minha mãe em autorizações e formulários médicos, aprendi sozinho a cozinhar massa, nuggets de frango, ovos mexidos, o que quer que nos mantivesse vivos com $30 por semana. Eu levava a Júnia às consultas do pediatra de autocarro, 40 minutos para cada lado com um bebê a gritar, ficava nas salas de espera a fazer trabalhos de casa enquanto especialistas a avaliavam e perguntavam onde estava minha mãe. Ela está doente. Mandou-me no lugar dela, ninguém questionou, ou talvez tenham questionado e simplesmente não se importaram o suficiente para denunciar. O sistema está sobrecarregado, mais uma família em dificuldades não chama a atenção na escola, toda a gente achava que eu era apenas um miúdo quieto. Não faziam ideia, eu estava a gerir uma casa e a criar um bebê. Eu aparecia com olheiras, a cheirar a leite regurgitado, e os professores perguntavam se eu estava bem. Sim, só cansado. O que mais poderia dizer? Isso faria com que me mandassem para o sistema de acolhimento mais rápido do que um piscar de olhos. Mantive a cabeça baixa, fiz o que tinha de fazer e sobrevivi. Quando eu tinha 15 anos, a minha mãe começou a trazer para casa este grande vencedor chamado Mallory, o retrato de todos os estereótipos de idiota, boné affliction virado para trás, manga de tatuagens tribais, camisolas Ed Hard e um cavanhaque ridículo. O tipo parecia ter saído diretamente de um ginásio de MMA de 2008 e nunca mais ter atualizado o guarda-roupa. Tinha 35 anos, desempregado, falava constantemente sobre os seus empreendimentos empresariais que estavam prestes a explodir. Soiler, nada nunca explodiu, exceto os pagamentos de pensão alimentícia de 2 outros filhos que ele não via. Mallory mudou-se para casa depois de 3 semanas, com sacos do lixo cheios de roupa, uma Xbox 360 e uma coleção de bebidas energéticas. Não perguntou, não discutiu, simplesmente apropriou-se do sofá da sala como se lá estivesse desde sempre. No início tentou o papel de padrasto fixe, oferecendo-me bebidas quando a minha mãe não estava a olhar, tentando falar de futebol, chamando-me de miúdo. Eu mantive distância. Havia algo em Mallory que parecia errado, a forma como ele sorria não combinava com os olhos. A forma como observava as pessoas quando achava que ninguém estava a ver, o meu instinto gritava predador. A minha mãe casou-se com ele 6 meses depois, casamento em Las Vegas. Descobri porque ela chegou a casa com um anel e um novo apelido. Enviou-me uma foto deles em frente a uma capela pirosa. Ela estava convencida de que Mallory nos ia salvar, pôr a vida dele em ordem. Ser o homem da casa como meu pai tinha sido, pois, isso durou cerca de 5 minutos. Mallory conseguiu um emprego num armazém de distribuição a carregar caminhões, apareceu sob o efeito de substâncias no 3º dia, ouviu a gabar-se para minha mãe de precisar de aliviar a tensão antes do trabalho. Entrou numa discussão aos gritos com o supervisor por se sentir desrespeitado quando o homem lhe pediu para realmente trabalhar, foi despedido no final da 2ª semana. Cheguei a casa e encontrei-o no sofá com a carta de despedimento, a fingir que a culpa era da empresa, eles estavam contra mim, amor, ambiente de trabalho tóxico. Depois disso nunca mais se candidatou a nada. Ficava em casa todos os dias a jogar Call of Duty até as 4 da manhã, a gritar para o headset, a tomar os comprimidos da minha mãe diretamente do frasco, a comer as compras que eu fazia com o meu salário do Walmart. Eu comprava comida para uma semana e desaparecia em 3 dias, deixava louça suja por todo lado como o pior colega de casa do mundo. Eu chegava à casa da escola e do trabalho e encontrava no sofá com as mesmas calças de fato de treino que usava há 4 dias, rodeado de latas de bebidas energéticas e caixas de pizza. A Júnia estava no parque com a fralda cheia, a chorar enquanto Mallory a ignorava. Ei, a Júnia precisa de ser mudada. Estou no meio de uma partida, faz tu isso. Estiveste em casa o dia todo e ela não é minha filha, mas ele fazia questão de agir como um homem da casa quando era para fazer exigências. Foi aí que começou a ficar físico comigo. Uma noite cheguei tarde do turno no Walmart, eu tinha 16 anos e trabalhava entre 25 e 30 horas por semana, e Mallory começou a gritar por causa do lixo. Eu tinha me esquecido porque a Júnia tinha tido febre naquela manhã. Não tiraste o lixo. Faço isso de manhã. Acabei de chegar a casa. Ele levantou-se do sofá num segundo, agarrou-me pela camisa e atirou-me contra a parede com força suficiente para derrubar um quadro. Ficou colado à minha cara, hálito a cheirar a cigarros baratos e bebidas energéticas. Quando eu te digo para fazeres alguma coisa, tu fazes. Vives debaixo do meu teto agora, seu punk. O meu teto. A minha vontade era dizer que o meu pai tinha pago aquela casa, mas não disse. Queria tanto acertar-lhe um murro. Punho cerrado e pronto, mas a Júnia estava a dormir no quarto ao lado e eu não podia arriscar ser expulso. Ela não tinha mais ninguém. Por isso engoli em seco, tirei o lixo às 11 da noite, a ferver por dentro o tempo todo.
A minha mãe passou por nós durante tudo isso, viu Mallory atirar-me contra a parede, ouviu as ameaças e não disse nada, apenas continuou a andar até o quarto com o frasco de comprimidos. Mais tarde nessa noite confrontei-a: mãe, o Mallory acabou de me agredir, ele não pode fazer isso, provavelmente mereceste, tem sido desrespeitoso ultimamente, desrespeitoso, eu faço tudo aqui, cuido da Júnia, pago a comida, limpo tudo. Mallory é o homem da casa agora, e tu precisas de mostrar mais respeito. Foi aí que eu soube que ela tinha escolhido a ele em vez de mim, em vez da Júnia, em vez da realidade. As agressões tornaram-se rotina depois disso, tapa na parte de trás da cabeça quando eu respondia, murro nas costelas quando a minha atitude o irritava, empurrão contra o balcão quando eu não me mexia rápido o suficiente. Uma vez ele agarrou meu braço com tanta força que deixou marcas de dedos que duraram uma semana. A minha mãe ou não reparava ou não se importava, provavelmente as duas coisas. Comecei a documentar tudo, tirei fotos dos hematomas nas costelas, nos braços, nas costas, gravei Mallory a gritar comigo, a chamar-me inútil, a ameaçar bater-me se eu não mostrasse respeito. Guardei capturas de ecrã das mensagens dele a chamar-me um pedaço de lixo inútil e a mandar-me sair da casa dele. Eu sabia que um dia ia precisar de provas, só não sabia para que ainda. A pior parte é que a Júnia começou a reparar, ela encolhia-se quando Mallory levantava a voz, começou a chamar-me Bugba porque ouvia Mallory chamar a minha mãe de baby e achava que era assim que se chamavam as pessoas que se amavam. Ela agarrava-se a mim sempre que Mallory estava por perto, ela sabia que ele era má notícia mesmo com 1 ano de idade. Mallory começou a prestar atenção estranha a Júnia quando ela fez 2 anos. No início achei que ele só estava a tentar ser padrasto. Pegava nela, lia-lhe histórias de forma desajeitada, oferecia-se para ajudar no banho e na hora de dormir. Depois comecei a notar padrões. Pequenas coisas que individualmente não significavam muito, mas juntas eram bandeiras vermelhas por todo o lado. Ele só se oferecia para ajudar quando podia ficar sozinho com ela. Se eu estivesse em casa ignorava Júnia completamente, mas no segundo em que eu saía para o trabalho ou para a escola, de repente ele virava o pai do ano. Ele entrava no quarto dela depois da hora de dormir e ficava lá dentro 10 ou 15 minutos de cada vez, a verificar dizia ele quando eu perguntava, a certificar-se de que ela estava a dormir, mas eu ouvia movimento lá dentro e a cama da Júnia rangia como se alguém estivesse sentado nela. Ele começou a comentar a aparência dela, a Júnia está a ficar tão bonita, vai partir corações quando crescer, coisas que me davam arrepios. Ele insistia em ser quem a ajudava a trocar de roupa. Deixa-me ajudar, amor. Estás cansado? Eu trato disso. Até que um dia apanhei-o, cheguei mais cedo da escola, meio-dia por causa dos exames finais, e a casa estava silenciosa. O carro da minha mãe não estava. O charger do Mallory estava na entrada. Ouvi movimento no quarto da Júnia. Caminhei pelo corredor. A porta estava entreaberta. Mallory estava lá dentro com a pequena camisola suja do pijama dela pressionada contra o nariz, olhos fechados. A inspirar profundamente, a outra mão estava no bolso. Eu pigarrei. Que raio estás a fazer? Ele saltou como se tivesse levado um choque, largou a camisola imediatamente. O rosto passou de pânico a raiva em meio segundo. Jesus, homem, assustaste-me, só estou a tratar da roupa, a tentar ajudar cheirando as roupas dela. Eu não estava, cheirava a detergente, estava só a verificar se estava limpa. Por que é que estás a tornar isto estranho? Mas nós os dois sabíamos o que eu tinha visto. O olhar nos olhos dele dizia tudo. Pânico puro, depois cálculo, depois raiva. Ele sabia que eu tinha apanhado algo que não devia ter visto. Sai do quarto dela. Esta é a minha casa. Sai. Ele saiu, mas não antes de me lançar um olhar que dizia que eu me ia arrepender. Eu não disse nada à minha mãe. O que é que eu ia dizer? O teu marido estava a cheirar a roupa da Júnia. Ela só me teria acusado de criar drama, de ter ciúmes, de tentar destruir o casamento dela. Por isso tomei uma atitude. Nessa noite mudei a cama de criança da Júnia para o meu quarto. Disse à minha mãe que ela estava a ter pesadelos e queria ficar perto de mim. A minha mãe não quis saber. Já tinha tomado 3 comprimidos e mal registrou o que eu disse. Mallory ficou visivelmente zangado quando descobriu, mas não podia discutir sem parecer suspeito. Parei completamente de deixar a Júnia sozinha com ele, nem por 5 minutos, nem por 5 segundos. Se eu tivesse de trabalhar deixava na casa de uma colega de trabalho. Disse-lhe que a minha mãe andava com enxaquecas e precisava de ajuda com cuidados infantis. Ela tinha 2 filhos próprios e não se importava com mais um. Mandava-me mensagens com fotos da Júnia a brincar com as filhas dela, a sorrir, em segurança. Se eu estivesse em casa, a Júnia estava no meu campo de visão a cada segundo, comia quando eu comia, via televisão ao meu lado, dormia no meu quarto, eu tornei-me a sombra dela. Mallory reparou e começou a fazer comentários, és mesmo protetor com ela, hein?
Isso é meio estranho, mano. Tipo protetor demais. Tens a certeza de que não estás a projetar alguma coisa, umas coisas estranhas. Movimento clássico de predador. Inverter a narrativa e fazer parecer que o problema era eu. Só estou a ser um bom irmão. Isso não é normal, homem. A forma como pairas sobre ela é assustador. Ignorei-o, mas comecei a dormir com a porta trancada e uma cadeira entalada debaixo da maçaneta. Comecei a manter o telemóvel carregado 24 horas por dia. Aplicação de gravação de voz pronta. Gravava qualquer conversa em que Mallory estivesse perto da Júnia. Só por precaução. Também comecei a prestar mais atenção aos padrões dele. Quando entrava no quarto da Júnia, a que horas a minha mãe estava inconsciente. Quando é que eu normalmente não estava em casa. Mapeei tudo num caderno que mantinha escondido debaixo do colchão. Ele era inteligente, tenho de admitir, nunca fazia nada óbvio quando eu estava por perto, mas eu apanhava pequenas coisas, a forma como tocava na Júnia fingindo ser sem querer, a forma como a segurava por tempo demais quando a pegava ao colo, a forma como se oferecia para lhe dar banho e depois demorava 30 minutos quando devia demorar 10. Uma noite fingi que ia trabalhar, marquei entrada e saí imediatamente dizendo que me sentia mal. Voltei para casa em silêncio, estacionei na rua de trás, entrei pela porta dos fundos, encontrei Mallory na casa de banho com a Júnia. Porta fechada, abri sem bater. Ele estava a ajudá-la a secar-se depois do banho, tinha a toalha enrolada à volta dela, mas as mãos estavam dentro da toalha a secá-la. A Júnia parecia desconfortável, não assustada, apenas desconfortável, como se soubesse que algo estava errado, mas não tivesse palavras para isso. Eu trato disto, já estou quase a acabar. Eu disse que eu tratava. Ele saiu, mas o olhar que me lançou era ódio puro. Naquele momento eu soube que o tempo estava a esgotar-se. Ele estava a ficar mais ousado, a testar limites. Em breve iria ultrapassar uma linha que eu não poderia ignorar, e eu precisava de estar preparado. Capítulo 4. O telemóvel e a luta. Mallory cometeu um erro. 3 semanas depois, numa manhã de sábado, a minha mãe tinha desmaiado no sofá na noite anterior e não se tinha mexido. A Júnia estava a ver desenhos animados no meu quarto. Em segurança, eu estava na cozinha a preparar o pequeno almoço, ovos mexidos e torradas. Nada de especial. Mallory saiu da casa de banho e deixou o telemóvel em cima do balcão. Simplesmente pousou, enquanto ia buscar uma bebida energética ao frigorífico. Normalmente aquele telemóvel estava colado à mão dele. Levava-o para todo lado, casa de banho, duche, até para a cama. A minha mãe brincou uma vez dizendo que ele amava aquele telemóvel mais do que a ela, e não estava errada. Mas desta vez o vapor do duche tinha embaciado o ecrã e ele deixou-o ali enquanto ia procurar o vape ou o que fosse. Eu já o tinha visto desbloquear o telemóvel uma dúzia de vezes, sempre o mesmo padrão de 4 dígitos. O idiota usava os últimos 4 números da matrícula do carro, eu tinha os memorizado há meses, só por precaução. Nem pensei, agarrei no telemóvel e introduzi o código. Fui direto à galeria de fotos, o coração a bater tão forte que eu ouvia nos ouvidos. Passei pelas coisas normais, selfies de ginásio, capturas patéticas de resultados desportivos, memes guardados do Facebook. E depois vi uma pasta com um nome privado, protegida por palavra-passe. Tentei 1, 2, 3, 4, nada. Tentei a data de nascimento dele, nada. Tentei o nome da minha mãe, nada. Depois tentei a data de nascimento da Júnia. 4 dígitos, o mês e o dia de nascimento dela, abril, e eu senti vontade de vomitar. Fotos da Júnia, dezenas delas, close e UPS dela na banheira, a água mal a cobrir, fotos dela dormir em poses claramente encenadas, pernas abertas, a camisola puxada para cima a expor a barriga e o peito, a fralda de treino puxada para baixo em algumas. Ela tinha 2 anos, a minha irmã bebê. Comecei a deslizar mais rápido, as fotos recuavam meses, roupas diferentes, ângulos diferentes, horas diferentes do dia, todas com data e hora, metadados intactos a mostrar horários e locais exatos. 15 de março, 2h47 da tarde, eu estava a trabalhar, a minha mãe estava desmaiada. 3 de abril, 9 da manhã, eu estava na escola, a minha mãe a tratar de recados, a buscar comprimidos. 8 de maio, 6h14 da tarde, eu estava no supermercado, uma janela de 20 minutos. Ele fazia isto há meio ano. Sempre que eu deixava a Júnia sozinha com ele, sempre que eu não conseguia protegê-la, ele estava no quarto dela com o telemóvel a tirar fotos, a violar a minha irmã. O idiota não percebeu que o telemóvel fazia cópias automáticas de tudo na nuvem. Ele provavelmente achava que apagar da galeria fazia alguma coisa. Não fazia. Cada imagem estava guardada em várias contas na nuvem, sincronizadas e com marca temporal. A minha mão começou a tremer tanto que quase deixei cair o telemóvel. Eu queria gritar, queria correr para o quarto dele e matá-lo à pancada com o que encontrasse, mas não fiz isso. Comecei a enviar as fotos por airdrop para o meu telemóvel. Consegui talvez 15 quando ouvi passos atrás de mim.
Que raio estás a fazer com o meu telemóvel? Mallory estava à porta, os olhos fixos no telefone nas minhas mãos, depois viu o que estava no ecrã, o rosto ficou branco e depois vermelho. Dá-me o telemóvel agora. Eu vi tudo, todas as fotos, o teu histórico de pesquisas, os backups na nuvem. Ele atirou-se a mim, literalmente atravessou a cozinha a tentar agarrar o telemóvel. Eu recuei bruscamente mantendo longe, ele agarrou meu pulso e torceu com força suficiente para eu ouvir algo estalar. Devolve-o. Eu empurrei-o com a mão livre, ele tropeçou contra o frigorífico, ímãs e papéis espalharam-se por todo o lado. Ele veio outra vez, desta vez a socar, acertou-me no maxilar, virou-me a cabeça de lado, senti o sabor do sangue, deixei cair o telemóvel dele. Fomos os dois atrás dele, eu cheguei primeiro e dei-lhe um pontapé para debaixo do fogão. Mallory agarrou-me pela camisa e atirou-me contra o balcão, as costelas bateram na quina e algo estalou, uma dor atravessou-me o lado como um relâmpago. Acabaste de assinar a tua sentença de morte, seu pequeno, eu revidei, acertei-lhe no nariz, ouvi um estalo, vi o sangue a espalhar-se, ele cambaleou para trás, mãos no rosto a gritar. A Júnia começou a chorar no meu quarto, o som cortou tudo. Eu rastejei para debaixo do fogão, agarrei nos dois telemóveis e corri para o meu quarto, tranquei a porta, Mallory começou a dar murros nela, a gritar ameaças, a chamar-me todos os nomes possíveis. Peguei no meu telemóvel com as mãos a tremer ensanguentadas, continuei o airdrop, a olhar para a barra de progresso enquanto Mallory ameaçava arrombar a porta. Jim, cada foto parecia uma eternidade, 48 fotos transferidas. Depois abri o histórico de pesquisas dele enquanto ele pontapeava a porta com força suficiente para rachar o aro. Não vou escrever o que estava lá, se alguma vez leste sobre predadores, sabes o tipo de pesquisas de que estou a falar, termos específicos, idades específicas, fóruns e sites que eu nem sabia que existiam, apagados diariamente, mas ele esqueceu-se de limpar naquela manhã. Fiz capturas de tudo, histórico de pesquisas, conteúdos das pastas da nuvem, cada fragmento de prova que consegui encontrar. Depois fui às mensagens, grupos com nomes de utilizador que eu não reconhecia, a partilhar fotos, a trocar conteúdo, a falar das experiências deles. Uma mensagem de alguém dizia, a tua é bonita, troca. Mallory tinha respondido talvez, deixa-me arranjar ângulos melhores primeiro. A porta estilhaçou, o pé de Mallory atravessou perto da maçaneta. Eu agarrei na Júnia, enfiei o meu telemóvel no bolso junto com o dele e saltei pela janela do meu quarto, caí com força no quintal lateral, a dor a atravessar as costelas onde tinha batido no balcão, a Júnia gritava agarrada ao meu pescoço. Corri para a casa da vizinha, bati a porta com força, a senhora Shen abriu, olhou para minha cara ensanguentada e para a Júnia a chorar e puxou-nos para dentro. Liga para o 911, eu disse, agora mesmo por favor. Ela ligou. Sentei-me no sofá a segurar a Júnia enquanto ela chorava, os dois telemóveis no meu colo à espera das sirenes. A polícia chegou 8 minutos depois, 2 viaturas, 4 agentes no total, encontraram Mallory na cozinha com ervilhas congeladas no nariz, a inventar uma história sobre eu o ter atacado sem provocação. Encontraram-me na casa da senhora Shen com o maxilar ferido e a segurar uma criança a gritar. Um dos agentes recolheu depoimentos separadamente, eu mostrei-lhes os dois telemóveis, comecei pelas imagens enviadas, expliquei as datas e horas, mostrei o meu horário de trabalho a provar que eu não estava em casa, ele apanhou-me a mexer no telemóvel dele e atacou-me. É por isso que a minha cara está assim, eu tenho fotos dele abusar da minha irmã, 63 delas com marca temporal. O rosto do agente endureceu a cada foto, eles chamaram os detetives pelo rádio, mas Mallory já estava a construir a narrativa dele para os outros agentes. Honestamente não sei o que ele fez ao meu telemóvel, mas tenho estado genuinamente preocupado com ele há meses. Ele é obcecado pela Júnia, completamente obcecado, não deixa ninguém chegar perto dela, está sempre a pairar. Atacou-me esta manhã completamente sem provocação e roubou meu telemóvel. Acho que foi ele que colocou aquelas fotos lá, ele sabe o meu código, tem acesso a tudo. Um dos polícias olhou para mim e perguntou como é que eu entrei no telemóvel dele. Memorizei o código dele. Então acedeste ao telemóvel dele sem autorização, sim mais, e estás a acusá-lo com base em fotos de um dispositivo que acedeste ilegalmente sem permissão. Eu tenho provas. Eu não estava em casa quando aquelas fotos foram tiradas. Vamos ter de verificar tudo isso. Isto é complicado. A minha mãe apareceu 20 minutos depois, claramente não sóbria, rímel borrado, ficou totalmente do lado de Mallory. O Mallory nunca faria mal a Júnia. O meu filho anda paranoico há meses, controlador, ele está a tentar livrar-se do Mallory porque tem ciúmes. Os polícias olharam uns para os outros, precisamos de levar os dois para depoimentos formais, isto é complexo, agressões de ambos os lados, acesso ilegal a dispositivo, acusações graves,
Precisamos de detetives. Algemaram-nos aos dois. Não presos, disseram. Detidos para interrogatório. Pela janela vi outro agente ficar com a Júnia. Ela chorava a estender os braços para mim. Na esquadra processaram-nos separadamente, colocaram-me numa sala de interrogatório, sem comida nem água quando pedi, cadeira de metal, mesa de metal, luzes fluorescentes. 2 horas depois entrou um detetive, homem de meia idade, olhos cansados, aliança no dedo, camisa manchada de café, sentou-se com uma pasta e disse fala, e eu falei. Contei-lhe tudo, como meu pai morreu quando eu tinha 14 anos, como a minha mãe desmoronou completamente, como me tornei o pai da Júnia nessa idade, como Mallory se mudou e começou a bater-me, começou a agir de forma estranha à volta da Júnia, como reparei nos padrões, nos comentários, nas idas à casa de banho, nas ofertas para dar banho, como encontrei as fotos naquela manhã, como ele me apanhou e me atacou. O detetive tomou notas o tempo todo, não interrompeu, apenas acenava e escrevia, fez perguntas para esclarecer horários, onde eu estava, padrões de comportamento de Mallory. Por que não nos ligaste quando começaste a suspeitar, para dizer que o meu padrasto olha de forma estranha para minha irmã? Iam dizer-me para ligar quando tivesse provas, então decidiste resolver por conta própria. Eu protegi a minha irmã, isso é o meu trabalho. Acedendo ilegalmente ao telemóvel dele, reunindo provas de que ele é um predador. Ele ficou a olhar para mim durante um longo momento, fechou a pasta e saiu sem dizer mais nada. Passaram mais 3 horas, o relógio na parede passou das 3 da tarde, depois das 4, depois das 5, as minhas costelas doíam tanto que mal conseguia respirar, o maxilar latejava, eu só pensava na Júnia, onde estaria, se estava assustada. Por volta da 5ª hora o primeiro detetive voltou, desta vez com outra detetive, mulher talvez nos 40, olhos duros, braços cruzados, sentaram-se à minha frente. A tua história confirma-se parcialmente, disse ele, o teu horário de trabalho coincide com alguns horários, a presença na escola confirma que não estavas em casa durante vários incidentes, mas temos um problema, tu acedeste legalmente ao dispositivo dele, isso é um crime. O meu estômago caiu, no entanto, acrescentou ela, as provas são fortes, vamos apreender o telemóvel dele para análise forense completa, saberemos amanhã se aquelas fotos tiveram origem no dispositivo dele ou se foram transferidas do teu, se forem dele estás livre, se forem tuas enfrentas acusações graves, são dele eu juro, saberemos amanhã, estás livre por agora enquanto decorre a investigação, não saias da cidade, não contactes Mallory nem a tua mãe. Libertaram-me às 8 da noite, sem acusações ainda, apenas investigação em curso. Passei essa noite no sofá da senhora Shen, ela levou-me ao atendimento urgente, 2 costelas rachadas, maxilar fissurado, trataram-me e ela pagou porque eu não tinha nada. A proteção de menores levou a Júnia para acolhimento de emergência, eu não podia vê-la, nem sequer ligar, investigação em curso disseram. No dia seguinte a detetive ligou-me, a perícia voltou, aquelas fotos tiveram origem no dispositivo de Mallory, a câmara dele, a nuvem dele, o endereço IP dele, os horários coincidem com momentos em que estavas comprovadamente noutro lugar, vamos prendê-lo por múltiplas acusações, estás ilibado, não haverá acusações pelo acesso ao telemóvel dadas as circunstâncias, mas da próxima vez liga-nos primeiro. E a Júnia, a proteção de menores está com ela, tu tens 16 anos, não podes ter custódia, ela vai ficar em colocação de emergência enquanto construímos o caso, por quanto tempo, isso depende de muitos fatores. Capítulo 6, a longa luta. Muitos fatores significaram 24 meses de dor. A Júnia foi para uma família de acolhimento, uma família decente nos subúrbios, experiente com crianças com perturbações do desenvolvimento, 2 filhos biológicos. A proteção de menores deu-me visitas supervisionadas uma vez por semana, 1 hora, quintas-feiras às 4 da tarde, escritório estéril com câmaras por todo o lado. A primeira visita destruiu-me, a Júnia viu-me e gritou búgua como se eu finalmente tivesse vindo resgatá-la, correu pela sala e agarrou-se às minhas pernas, não largou quando a hora acabou e a assistente social disse que tínhamos de ir, a Júnia agarrava-se a mim a chorar não, eu vou com o Bugba, Bugba por favor, a mãe de acolhimento teve de arrancar fisicamente de mim enquanto ela soluçava e estendia os braços, eu saí, cheguei ao estacionamento e dei um murro num muro de tijolos com força suficiente para rachar 3 nós dos dedos. A minha assistente de caso encontrou-me ali e disse, isto vai ser difícil por algum tempo, mas tu apareceres importa, continua a aparecer. E eu apareci, todas as quintas-feiras durante 2 anos, e comecei a construir o meu caso. Arranjei um segundo emprego, reposição noturna no Target, semanas de 70 horas entre o Walmart e o Target, $8,50 por hora num, $9 por hora no outro, 7 dias por semana, cada cêntimo ia para uma poupança chamada Fundo da Júnia.
Comia ramen 3 vezes por dia, às vezes simples porque não podia pagar ovos. Perdi 20 quilos em 3 meses, usava as mesmas 3 camisolas e os mesmos 2 pares de jeans até os joelhos rasgarem. Caminhava 2 quilômetros para o trabalho para poupar na passagem. Dormia no sofá da senhora Shen porque não podia pagar renda. A proteção de menores disse que eu tinha de esperar até os 18 anos para pedir tutela familiar. 2 anos pareceram uma eternidade. 24 meses de a Júnia achar que eu a tinha abandonado. Tirei o equivalente ao ensino secundário em 6 meses. Estudei no autocarro durante pausas às 2 da manhã entre turnos. Passei a primeira tentativa, não porque me importasse, mas porque os tribunais perguntam sobre educação. Documentei tudo num caderno. O que fazíamos durante as visitas, como ela se comportava, quaisquer preocupações. A mãe de acolhimento começou a enviar fotos entre visitas. Ela pergunta por ti todas as noites, dizia uma mensagem no 4º mês. No 9º mês a Júnia deixou de perguntar quando é que eu a ia levar para casa. Ela estava a adaptar-se, e isso matou-me mais do que qualquer outra coisa. No 9º mês fui promovido no Walmart a supervisor de turno, $15 por hora, mais dinheiro, melhor horário. Continuei a documentar tudo. No 10º mês mudei-me para o meu próprio lugar, um quarto, $650 por mês, com baratas incluídas. Mesmo assim preparei o quarto da Júnia. Paredes roxas, cama de solteiro, brinquedos da Goodwill, tirei fotos para o tribunal. No 12º mês a proteção de menores fez uma visita à casa, verificou o frigorífico cheio, o quarto da Júnia pronto, perguntou sobre o meu horário, estável, fizeste tudo certo, admitiu a minha assistente social. Vou recomendar planeamento de transição quando fizeres 18 anos. 3 meses depois inscrevi-me no Community College, licenciatura em negócios online, aulas noturnas, 2 cadeiras por semestre enquanto trabalhava tempo inteiro. Vai demorar 6 anos a este ritmo, mas a Júnia precisa de me ver a caminhar para algo melhor. Durante esse tempo a minha mãe tentou reaparecer, e-mails, mensagens, a aparecer no meu apartamento exigindo ver a filha. Dizia que eu tinha roubado a Júnia, que ela era vítima, que eu tinha manipulado toda a gente. Apareceu uma noite completamente embriagada a bater a porta aos gritos. Liguei para a polícia. Não abri a porta, não disse uma palavra, apenas esperei pelas sirenes. Quando a arrastaram da varanda ela soluçava. Por favor, ela é a minha filha. Ele tirou uma. Pedi uma ordem de restrição na manhã seguinte. O juiz concedeu no mesmo dia. O registro de detenções da minha mãe e as transcrições de custódia tornaram tudo fácil. Mallory aceitou um acordo judicial, 15 anos. O advogado dele sabia que as provas eram irrefutáveis. 63 fotos com metadados, backups na nuvem, histórico de pesquisas, registros de mensagens. Declarou-se culpado de múltiplas acusações para evitar julgamento e exposição pública. Está numa prisão de segurança máxima no interior do estado. Espero todos os dias que cada um seja pior do que o anterior. Um detetive ligou-me 1 ano depois da prisão dele. A detenção de Mallory levou a uma investigação federal. A rede dele era maior do que pensávamos. 34 detenções em 8 estados. Salvaste mais crianças do que apenas a tua irmã. Isso não me fez sentir melhor. Só me deixou mais zangado por o sistema não o ter apanhado mais cedo. Fiz 18 anos numa terça-feira e apresentei o pedido de tutela familiar nessa mesma manhã. A audiência foi 6 semanas depois. Apareci com o meu advogado pro bono e um processo tão grosso que precisei de 2 mãos. Documentação de cuidados desde o nascimento. Registros médicos, extratos bancários, fotos da negligência da minha mãe, relatórios da proteção de menores, declarações de caráter dos meus chefes. A minha mãe apareceu para contestar, recém-saída da reabilitação, 30 dias sóbria, com advogado, completei o tratamento, estou sóbria, quero a minha filha de volta. Tiveste 2 anos para fazer isso, respondeu o meu advogado, o teu filho mudou a vida aos 16. Onde estavas tu? A mãe de acolhimento testemunhou, disse que a Júnia estava a prosperar, mas queria ir para casa com o irmão. Disse que tinha visto como a Júnia se iluminava durante as visitas, como falava constantemente do Bugba. O juiz chamou a Júnia ao gabinete, só ela, o juiz e uma defensora da criança. 20 minutos depois saíram. A Júnia foi muito clara, disse o juiz, ela quer viver com o irmão. Chama-lhe Bugba e pai. Quando perguntada sobre a mãe disse, a mamãe está doente. Quando perguntada sobre o acolhimento disse, a senhora Raquel é simpática, mas eu quero Bugba, citação direta de uma criança de 4 anos. Senti algo abrir-se no meu peito, alívio, puro alívio. Estou a conceder custódia temporária ao requerente, pendente de revisão em 6 meses. A minha mãe perdeu o controlo, começou a gritar na sala do tribunal, a chamar-me ladrão, a dizer que eu tinha roubado a filha, que tinha manipulado toda a gente. Os agentes tiveram de a retirar à força enquanto ela gritava que eu era maligno, que sempre tinha sido maligno, que eu tinha arruinado a vida dela.
Eu fiquei ali sentado a sentir nada, nem raiva nem satisfação, apenas nada. Ela era uma estranha agora, apenas uma mulher que tinha sido a minha mãe antes de escolher comprimidos e predadores em vez dos filhos. Olhei para o meu advogado e perguntei quando posso levá-la para casa. 3 dias, a papelada precisa de ser processada. Foram os 3 dias mais longos da minha vida. Levei a Júnia para casa numa sexta-feira à tarde. Entrei com ela no apartamento, mostrei-lhe o quarto roxo que eu tinha pintado, a cama de solteiro com lençóis do Frozen, a caixa de brinquedos que eu tinha enchido com achados da Goodwill. Este é o teu quarto, Junie. O teu quarto para sempre. Ninguém te vai levar a lado nenhum. Ela olhou para mim com aqueles grandes olhos castanhos. Pai promete, promete, eu prometi. E pela primeira vez ela acreditou. Os primeiros 6 meses foram brutais, terrores noturnos, ansiedade de separação, crises quando eu tinha de sair para trabalhar. Ela acordava a gritar às 2 da manhã convencida de que eu tinha ido embora. Eu encontrava junto da porta a chorar a verificar se eu ainda estava lá. Demorou 1 ano até ela parar de verificar, 2 anos até parar de perguntar se eu a ia devolver, 3 anos até acreditar que para sempre significava mesmo para sempre. A minha mãe tentou mais uma vez, 6 meses depois da audiência de custódia. Apareceu sóbria desta vez, parada no estacionamento quando cheguei do trabalho, cabelo arranjado, maquilhagem feita, a segurar um ursinho como se isso mudasse alguma coisa. Por favor, só 5 minutos com ela, eu sou a mãe dela. Eu olhei para ela, olhei mesmo, e não vi nada, nenhuma ligação, nenhuma história, apenas uma estranha que por acaso tinha dado à luz a minha irmã antes de escolher comprimidos e predadores em vez dos filhos. Tu não és a mãe dela, desististe disso quando defendeste uma Lori, quando me deixaste criá-la sozinho, quando escolheste toda a gente menos ela. Eu estava doente, estavas doente quando lutaste contra mim pela custódia, quando apareceste na esquadra a defender um predador, estiveste doente durante 2 anos enquanto eu trabalhava 70 horas por semana para recuperar. Ela começou a chorar, eu cometi erros, tu fizeste escolhas, agora vive com elas. Passei por ela para entrar no prédio, não olhei para trás, ouvi-a chorar no estacionamento, nunca mais a vi. A última coisa que soube através da minha tia é que está na Flórida com algum novo tipo, ainda dizer às pessoas que eu raptei a Júnia, ainda fazer-se de vítima, ainda culpar toda a gente menos ela, está sozinha agora, sem filhos, sem família, sem ninguém que se importe. E eu tenho uma menina de 7 anos que me chama pai e sabe que eu nunca vou abandonar. Essa é toda a vingança de que preciso. Se gostaste deste vídeo, por favor clica no botão de subscrever, isso ajuda muito o canal e ajuda-nos a trazer mais e melhores histórias. Obrigado.